Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Oi, gente, tudo bem? Bom, queria agradecer o retorno de vocês. Muito obrigada pelas sugestões que vocês estão mandando. Podem continuar mandando sugestões pelo e-mail e também comentando aqui, se vocês preferirem. Os próximos vídeos eu vou tentar atender essas sugestões de vocês, fazer um vídeo por sugestão, mais ou menos. E por enquanto eu tô gravando os vídeos sobre diário, certo? Então acompanhem e sigam escrevendo. Apesar do diário ser o tema, o tipo de escrita do diário ele pode servir para outras coisas também, viu? Então não fiquem tão presos nisso, já que a gente já tá preso em casa, né? Enfim, quem aí tá com essa condição. Então tá, a gente vai falar hoje sobre diário de viagem. Bom, primeiro falar do exemplo do dia, porque sempre tem um exemplo do dia e um exercício. O exemplo do dia de diário que virou livro é esse aqui, De Moto pela América do Sul. E é um livro escrito pelo Che Guevara. Vou ler uma partezinha porque é muito interessante. Veja qual a relação de diário com viagem. A pessoa que está agora reorganizando e polindo estas mesmas notas, eu, não sou mais eu. Pelo menos não sou o mesmo que era antes. Esse vagar sem rumo pelos caminhos de nossa maiúscula América me transformou mais do que eu me dei conta. Eu acho que isso que ele fala aqui é muito interessante, porque muitas vezes as viagens nos transformam, né? Porque a gente tem contato com coisas que são muito diferentes da nossa realidade, né? Então, o exercício de hoje é um diário de viagem, mas calma, porque a gente não tá podendo sair de casa nem viajar, não é mesmo? Então, são duas propostas. Primeiro, para quem ainda tá tendo que ir trabalhar fora, você vai descrever como que foi seu dia e vai envolver informações sobre o trajeto. Por exemplo, como que você tá indo trabalhar fora? Você vai de ônibus? Você vai de metrô? Você vai de carro? Você vai de bike? Você vai andando? O que acontece nesse trajeto? O que tem de diferente? Por exemplo, provavelmente parte do trajeto agora você tem que usar máscara. O que isso mobiliza dentro de você? É incômodo? Você pensa em alguma coisa? Esse é o primeiro exercício, para quem tá podendo se deslocar, né? Quem tá sendo obrigado a se deslocar. O segundo exercício é para quem não tá se deslocando e vai pensar numa viagem. Qual que é a proposta? Vocês vão viajar por meio da imaginação e da memória. Olha que incrível, a literatura é isso, né, gente? Literatura, a viagem tá dentro da cabeça, é isso que a literatura faz. Então, vocês vão pensar numa viagem que vocês já fizeram. O que eu considero viagem? Qualquer deslocamento que você passou uma noite fora e que seja um deslocamento meio longe, assim. Por exemplo, eu moro na Zona Norte. Se eu fosse visitar a minha amiga que mora no extremo sul, eu acho que eu consideraria isso uma viagem. Pelo tempo de deslocamento, pelo tempo que, por exemplo, provavelmente eu dormiria lá, talvez. Então eu tô pensando numa viagem como um deslocamento, que nos provoca alguma coisa. Provavelmente o lugar que ela mora no extremo sul é diferente do lugar que eu moro no meio da Zona Norte, né? Então uma viagem faz a gente pensar sobre essas coisas, sobre as questões geográficas, sobre as diferenças que tem com as pessoas que moram num lugar que não é o mesmo lugar que a gente mora, por exemplo. Então é isso, vocês vão pensar numa viagem, pode ser uma viagem para outro lugar, sei lá, para outra cidade, outro país, outro estado, qualquer viagem, tentar escrever do começo ao fim. Por exemplo, se eu fosse escrever sobre uma viagem, eu escreveria do começo do dia até o fim do dia. Na verdade, eu costumo fazer isso, eu tenho
alguns diários que eu faço por dia. Então, por exemplo, esse daqui foi o primeiro que eu fiz. Então, por exemplo, coincidentemente eu ganhei esse livrinho aqui de uma amiga com quem eu tava nessa viagem que eu escrevi, que foi uma viagem que eu fui pra Belém. E aí eu escrevia por dia e escrevia do começo ao fim do dia. Qual que é a questão? Se a gente não registra, a gente não lembra, né? As informações do dia. Então, registrar as viagens é interessante por causa disso. Então, a proposta de hoje é fazer um dia de diário de viagem. Boa sorte para vocês. Depois vocês me contam essa experiência.